Bem, são 9h55, nossa aula começa às 9h50. Já se passou 5 minutos e vou ter que começar porque o conteúdo é extenso. Então, vou compartilhar minha tela aqui para começarmos, para eu poder começar a aula. Gostaria de deixar registrado que ainda ninguém entrou na sala, tá? Mas eu tenho que continuar aqui. Olá, Gaspar, bom dia. Seja bem-vindo, viu? Bem, nós estamos trabalhando esse livro aqui, o livro de vocês da Editora Moderna, tá? Os tópicos daqui. E eu estou trazendo aí alguns resumos, né? Como vocês me solicitaram antes de fazer os exercícios do livro. Então, a gente está falando sobre a página 12, que fala sobre números e operações. Dentro dos assuntos tem a parte de combinatória, tá? Então, eu tenho aqui uma vitrine onde a Paula ficou responsável por vestir os manequins da vitrine da loja onde trabalha durante uma semana. A cada dia, ela precisa apresentar um manequim vestido com uma combinação diferente de roupas, sem saber quantas peças seriam necessárias para montar as 7 combinações, né? São 7 dias de semana. Ela separou uma calça, uma bermuda e 4 camisetas. E ela foi intercalando isso aí, tá? Então, aqui a gente tem a árvore de possibilidades, aonde eu tenho a parte de baixo, esse B aqui representa a bermuda, a parte de cima, né? São as cores das camisas, são 4 cores. Temos verde, azul, preta e o R de rosa, né? Vamos dizer que seja rosa. E aqui as combinações, eu tenho a bermuda com a camisa verde, eu tenho a bermuda com a blusa azul e por aí vai. Então, aqui eu tenho um total 1, 2, 3, 4 combinações, né? E a parte de baixo? Aí aqui a gente tem a bermuda, aqui a gente tem a calça. Também eu tenho mais 4 combinações, no total eu tenho 8 combinações, tá? Posso fazer uma árvore de possibilidades, como está descrito aqui, ou eu posso fazer uma tabela dupla de entrada. Então, aqui a parte de cima são as cores das camisas, e a parte de baixo eu tenho a bermuda e eu tenho a calça. E aqui eu tenho o resultado das combinações, tá? Então, analisando as árvores de possibilidade e a tabela de dupla entrada, podemos perceber que há 2 possibilidades para vestir a parte de baixo do manequim e 4 possibilidades a parte de cima do manequim. Então, logo, a gente também pode usar a parte algébrica, tá bom? Nós temos aqui 2 vezes 4. A parte de baixo vezes a parte de cima, que dá 8 combinações. Esse resultado foi obtido por uma multiplicação. Dizemos, então, que o que a gente acabou de fazer é o princípio multiplicativo, ou o princípio fundamental da contagem. É a primeira parte de combinação que a gente fala, né? Essa parte é do princípio da contagem. Se tiver alguma dúvida, Gaspar, é só me interromper, tá bom? Estou colocando aqui o chat, que aí se você não quiser falar, você pode escrever sem problema nenhum. Nós temos aqui o fatorial. É comum nesse problema de contagem. Calculamos a multiplicação dos fatores, tá? Dos números naturais sucessivos. Números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai, ao infinito, tá? Eu não tenho aqui o número negativo, não tenho aqui fração. Quando a gente fala de fatorial, a gente fala de números naturais. Consecutivos, porque é um após o outro. Fatores lembra multiplicação. Então, eu vou ter uma multiplicação aí de números sucessivos. Isso é fatorial, tá?
E como que a gente faz a notação dele? Olha só, sendo um n um número inteiro maior que o número 1, definimos que o fatorial de n como o produto de n números naturais sucessivos, de 1 a n. Então, a gente vai indicar n fatorial. Que se lê assim, n fatorial ou fatorial de n, tanto faz, tá? A gente vê na parte numérica que fica mais fácil. Então, olha só, eu tenho aqui n fatorial, não sei que número é, tá? Então, esse n, ele vai... Eu vou multiplicar o n, que é o número atual, vezes o número anterior. Então, vamos supor que o n fosse 5. Então, seria 5 menos 1, que é quem? 4, né? N, que é 5, menos 2, que dá 3. Então, 5 vezes 4 vezes 3, e assim, vezes 2 vezes 1. Ele para no 1, tá? Então, esse n aqui, ele pertence aos naturais, aonde o valor de n ele tem que ser maior que 1. Então, nós temos aqui, ó, fatorial de 2 é 2 vezes 1, na ordem decrescente. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? E aí, por definição, nós temos aqui que o fatorial de 1 sempre vai dar 1. E o fatorial de 0 sempre também vai ser igual a 1, tá bom? São duas exceções aqui, porque aqui a gente fala do fatorial de n, e o n ele tem que ser maior que 1, para se ter o resultado fatorial, para ter essa multiplicação sucessiva, né? E aí a gente tem aqui duas exceções. O fatorial de 1 é ele mesmo, e o fatorial de 0 é 1. É possível ter um fatorial negativo, ele forma positivo ou simplesmente não existe? Não. Como a gente trabalha nos números naturais, eu não vou ter fatorial negativo. Menos fatorial de 3. Não, não vou ter. Eu posso ter, sim, uma expressão onde eu tenho, sei lá, n menos p fatorial, que a gente vai ver isso. Eu tenho uma operação aqui dentro, tá entre parênteses. Eu subtraio os números e o resultado é fatorial. E esse resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, nós temos aqui uma observação a dizer, ó. Na definição fatorial, podemos escrever para qualquer n, n pertence aos naturais. E n é maior igual a 1. Então, aqui eu tenho n fatorial, né? A forma decrescente. Isso aqui é o n menos 1. Então, eu posso dizer que n fatorial é igual a n vezes n menos 1, né? É a multiplicação sempre do anterior, ok? E aí, ó, eu tenho aqui, podemos escrever, por exemplo, fatorial de 8. Qual seria o resultado de fatorial de 8? Seria 8 vezes fatorial de 7, ou seja, um n, que é o 8, substituindo aqui, ó. 8 fatorial seria o 8 menos o anterior. Quem é o anterior? É o 7, 7 fatorial. E aí, pegando o fatorial de 7, o resultado do fatorial de 7, multiplicando por n, eu vou ter o resultado aqui de 8 fatorial. Não vai existir, tá, Gaspar? Essa situação ela não vai existir. Se existir, é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Fatorial sempre vai ser, a gente vai usar os números positivos, os números naturais, tá? Fórmula da combinação simples. E aí nós vamos falar sobre a combinação. Então, a combinação simples de n elementos de E, tomados de P a P, todos subconjuntos de E com P elementos. O que seria isso? Ó, mas antes, vamos ver a notificação matemática, tá? A forma que eu posso escrever a combinação. Eu posso escrever desta forma aqui, ou desta outra forma, tá? O número de combinações simples de n, então eu tenho um total de n elementos, aonde eu vou fazer pequenos agrupamentos de P em P, tá? E aí nós temos a fórmula da combinação. A fórmula da combinação é n fatorial dividido por p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Exemplo,
De quantas maneiras é possível escalar um time de futebol de salão dispondo de 8 jogadores? De quantas maneiras é possível escalar um time de futebol? Então, tem que saber quantos... Aqui, gente, a gente tem que saber as informações do nosso dia a dia. Vai ajudar bastante. Por exemplo, um time de futebol tem quantas pessoas? A gente vai trabalhar com esse número de pessoas, tá? Porque aqui ele só dá uma numeração. De quantas maneiras diferentes é possível escalar um time de futebol de salão, né? Futebol de campo, futebol de salão. São quantos jogadores, né? E dispõe de 8 jogadores. Então, aqui, ó, no jogo de salão, temos 5 jogadores, né? Na linha. Só que eu tenho de 8. Meu grupo total é de 8, mas eu quero fazer grupos de 5. De 5, agrupamento de 5 em 5. Então, a gente vai combinar quantas maneiras eu vou ter aí. Então, usando a combinação, que é essa fórmula aqui, o meu N é meu total, ou seja, 8 jogadores. O meu P são os subgrupos. Então, é 5. Aqui dentro vai ser 8 menos 5, que dá 3 fatorial. Ok? E aí, o que foi feito aqui, ó? Eu vou pegar esse 8 aqui, vou abrir 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Por quê? Eu posso cortar esse 5 fatorial com esse 5 fatorial aqui de baixo, tá? Que dá 1. E o 3 aqui eu abro 3. 3 vezes 2 vezes 1. Por que ele não colocou o 1 aqui? Porque o 1 é um elemento neutro na multiplicação, né? Então, ele não vai interferir no resultado. Então, vou multiplicar essa parte aqui, multiplico aqui de baixo, depois eu divido o resultado. Deu 56 maneiras, tá bom? Permutação simples. Aí nós temos aqui uma sequência de letras. X, Y e Z. Aí a gente tem algumas combinações aqui embaixo. A cada uma dessas combinações é uma permutação dos elementos X, Y e Z. Então, aqui, na verdade, eu tenho 3 letras e eu agrupei essas 3 letras com 3 letrinhas também. Então, eu só troquei as ordens, né? Das letras. Então, comecei com X, Y, Z, depois foi X, Z e Y, depois Y, Z e Z, e Y, X e Z, e por aí foi. Foi trocando só a posição das letras, tá? E a gente tem a permutação simples. Então, desse modo, se um grupo E possui N elementos distintos, pelo princípio da multiplicação, podemos escolher N modos de elementos para ocupar a primeira posição da permutação. De N-1, que é a segunda posição, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o número de permutações de N elementos distintos, ou seja, diferentes, é dado por, olha aqui, eu posso escrever desta forma aqui, ou eu posso escrever desta forma aqui. Então, na verdade, aqui a permutação, aqui são de 3 letras, é a permutação de 3, tá? Permutação de 3, é 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, a permutação simples de elementos distintos diferem entre si pela ordem dos elementos. Beleza? Aqui nós vamos para o arranjo simples, tá? É um estudo de permutações simples. O que seria isso? Já vemos que os N elementos de um conjunto poderiam formar agrupamentos de N elementos. Vamos estudar agora o primeiro elemento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o P elementos. Então, vamos começar no seguinte, analisando a seguinte situação. Eu tenho 4 atletas, o Guilherme, o Paulo, o Marcos e o Everaldo. Então, tá aqui, ó. Eles aqui. Disputam uma corrida. Supondo que todos terminem a corrida, quais são as possibilidades de chegadas dos 3 primeiros lugares? Então, vamos analisar o esqueminha aqui embaixo, ó. Aqui na primeira situação, para a primeira posição aqui, no primeiro lugar, eu tenho quantas pessoas que podem ganhar? Eu tenho as 4 pessoas, né? No segundo lugar, bem, no segundo lugar eu vou ter 4 pessoas de novo? Não, eu vou ter 3 pessoas, tá? Independente de quem sejam os nomes, eu vou ter 3 pessoas. E no terceiro lugar,
No terceiro lugar, eu já tive o primeiro, já tive o segundo. No terceiro lugar, eu só vou ter 2 opções de pessoas. Então, aqui, ó, ele deu como o primeiro lugar, quem ganhou o primeiro lugar foi o Everaldo, né? Beleza. Então, dos 4, o Everaldo ganhou. Primeiro lugar. Então, no segundo lugar, só resta 3 candidatos, né? O Guilherme, o Paulo e o Marcos. Aí, vamos supor que o Paulo ganhou o segundo lugar. Aí sobrou quem? Mais 2 pessoas para disputar o terceiro lugar. E aí eu tenho o Guilherme e o Marcos, tá? Para eu saber o arranjo disso tudo, eu vou multiplicar 4 vezes 3 vezes 2. E aí eu tenho um total de possibilidades. Nesse caso aqui, eu tenho 24 possibilidades, tá bom? Relacionada aos terceiros lugares lá. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, vamos observar que essas possibilidades de chegadas diferem entre si pela ordem dos atletas, que são os elementos, e pelos elementos componentes de natureza, tá? Cada resultado, ou seja, agrupamento ou sequência, assim como obtido pelo denominador de arranjos simples, de 4 elementos tomados de 3 em 3. Então, eu tenho 4 elementos no total, com pequenos grupos de 3 em 3, tá? É indicado pelo número total de agrupamentos. E aí a gente tem uma nomenclatura matemática, que é o A, grandão, que refere a arranjo, 4 refere ao total de elementos, e o 3 aqui, de 3 em 3, essa variação de 3 em 3, tá? Como podemos caracterizar esses grupos no caso geral? Bem, se já é um grupo de elementos com N elementos de I, P é menor ou igual a N. Ou seja, com N, P pertence aos naturais, tirando zero. Esse asterisco aqui é tirando zero. Denominamos arranjo simples dos N elementos é de P a P. Toda sequência de P, elementos distintos de E, tá? Indicamos o número desses arranjos simples de A, de N, de P. Ou eu posso escrever assim. Posso escrever dessa forma ou dessa forma aqui. Então, se lê o seguinte. O número de arranjos simples de N elementos tomados de P em P, tá? São pequenos grupos, como eu falei para vocês. E como que a gente calcula isso, gente? Olha aqui, ó. Eu tenho essa sequência aqui, ó. Primeiro elemento, o segundo elemento é o elemento anterior, né? O N menos 1. Vamos supor, vamos mudar aqui para números. Se aqui fosse 5, o N fosse 5. Aqui seria quem? 5 menos 1, que é igual a 4. Aqui o terceiro elemento seria o N, que é 5, nosso exemplo agora, menos 2, que é igual a 3. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 e por aí vai. Tá bom? Então, pelo princípio multiplicativo, nós temos aqui essa sucessividade, né, de números. Essa parte aqui, gente, é a parte da demonstração do arranjo, tá? Para chegar na fórmula geral. A fórmula geral do arranjo é N de P aqui igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Tá bom? Então, caso acabe acontecendo, eu anulo. Eu já respondi essa pergunta, Felipe? Eu não lembro. Você botou aqui uma pergunta agora? Não sei se foi agora ou se foi antes. Então, caso que acabe acontecendo, eu anulo a conta? Eu já respondi isso? Eu acho que eu já respondi. Tá bom. Só para me orientar. Beleza, obrigada. Que agora eu estou falando de arranjo. Então, olha só, eu tenho observações aqui, tá? Eu tenho o N, que multiplica, esse menos aqui está multiplicando o que está aqui dentro. Então, o resultado dessa multiplicação é isso aqui, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, é isso que ele está dizendo. Eu tenho N maior ou igual a P, que multiplica um número
Isso aqui por isso. Significa multiplicado por 1. Tá? Vamos botar por números aqui. Vamos supor 5 e 3. Então, eu tenho 5 menos 3, que dá 2. 5 menos 3 dá 2. 2 fatorial de 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. Então, aqui dá 2 e aqui dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, ok? Então, vamos lá para a praticidade, né? Calcule. Eu tenho aqui o arranjo, tá? Eu tenho 6 elementos, agrupamento de 2 em 2. Posso fazer de uma forma direta, ou posso fazer pela fórmula descrita lá, que é M, né? Deixa eu voltar aqui a fórmula, porque as fórmulas são bem parecidas aqui, ó. M fatorial dividido por M menos P, tá? Então, se é 6 e 2, vai ser M, que é 6, M menos 2, ou seja, 6 menos 2, que dá 4. Observe, Felipe, que eu falei para você que nunca vai dar negativo essa parte fatorial. Olha só, o N, ele sempre vai ser maior que o P. Dificilmente ele vai ser menor. Dificilmente, porque eu não vou ter. Eu tenho 3 caminhos para fazer agrupamento de 4. Não existe isso, tá? Eu tenho 3 caminhos para fazer agrupamento de 3 camisas para fazer agrupamento de 2 camisas. Ou de 3 camisas. Mas, ao contrário, não. Então, esse resultado aqui, esse fatorial aqui, ele nunca vai ser negativo, vai ser sempre positivo. Por exemplo, tá? Então, 6 menos 2 dá 4. Tiro o fatorial aqui, ó. Posso ir até o 4, fatorial de 4. E aqui, 4 fatorial dividido por 4 fatorial é 1. Ok? E aí vai me sobrar 6 vezes 5, que dá 30. É esse resultado aqui. Então, eu posso fazer de uma forma direta ou eu posso usar a fórmula. E aí, eu oriento vocês, inicialmente, se não tem prática, utiliza a fórmula, tá? Na letra B, eu tenho uma expressão. Então, eu tenho a soma de arranjos aí e a subtração de arranjos. Depois, eu tenho a divisão. É só fazer passo a passo. Faz a fatorial. Ah, fatorial não. Faz o arranjo de 4, 5 e 4. Faz o arranjo de 3 e 2. Os resultados você soma. Faz a mesma coisa na parte de baixo. Faz o fatorial de 4 e 2 e de 2 e 1. Pegou os resultados? Subtrai. Depois disso, tem a divisão. É só fazer devagar, tá? E olha aqui, ó. Na parte de cima deu 126, a parte de baixo deu 10. E aqui ele só simplificou. Quando chegar aqui, vocês podem dividir, mas se dividir, não vai dar um número, não vai dar um número inteiro, né? Desculpa, vai dar um número quebrado. Por que vai dar um número quebrado? Porque todo número dividido por 5 são os números que é divisores de 5, né? São aqueles números que são terminados com 0 ou com 5. O 63 termina com 3. Então, vai dar para dividir? Vai, mas vai cair no número decimal aí, tornando até um número irracional. Então, não tem necessidade, tá? Só se vocês quiserem. Vocês podem dividir, não tem problema nenhum. Vai chegando aqui, ó, 63 dividido por 5 já satisfaz o resultado desse cálculo aqui, tá? Dúvida, gente, até aqui? Eu sei que tem bastante coisa para a gente falar. Não tem dúvida? Me dá esse feedback aí. Então, beleza. Porque são assuntos que vocês já viram, né? Então, fica mais tranquilo para vocês. Então, vamos lá. Nós temos a combinação simples, tá? Então, nós temos aqui os números 1, 2 e 3. Então, fazendo a combinação desses números aqui, ó. Eu tenho 3 números que eu quero fazer combinação de 2 algarismos distintos, ou seja, diferentes. Então, tá aqui as combinações, tá? Note que a ordem dos algarismos são colocados, faz diferença. Esses agrupamentos são sequências. Eu tenho uma outra palavra aqui. Aí aqui é número e aqui é letra, né? Foca. Eu tenho foca, faco e OCFA. Também são combinações. Só que aqui a gente chama de anagramas, tá?
Anagramas são formações de palavras que têm sentidos ou não. E também são colocados em um agrupamento que faz diferença. Esses agrupamentos também são sequências. Então, vamos ver aqui, ó. Vamos estudar a... Bom dia, Brian. Você demorou hoje, hein? Brincadeira, hein? Senti a sua falta. Você geralmente é o primeiro aluno. Tô brincando, seja bem-vindo aí, tá bom? Tá perdoado, tá perdoado. Vamos lá. Vamos estudar agrupamentos que se diferem entre si apenas pela natureza dos seus elementos. Primeira situação, eu tenho uma circunferência que não está ao lado, está abaixo. Está aqui, ó. E tem alguns pontos, tá? Podemos traçar extremidade em dois, de dois em dois, ou seja, ligar um ponto com o outro. Ó. Posso ligar o Q com R, o Q com S, o Q com T. Desses 4 pontos. Eu tenho 4 pontos, eu quero fazer agrupamento de 2. Então, o que ele fala aqui? Posso montar, combinar, né? Q com R, Q com S, Q com T. Posso combinar o R com Q, o R com S e o R com T. Posso combinar o S com R, com Q e com T. E posso fazer com T, com S, com R e com Q. Ok? Posso fazer tudo isso. Então, quatro pontos escolhidos, que são esses 4 pontos, eu tenho 3 possibilidades de formar os segmentos pedidos, né? Por exemplo, daqui, ó, posso traçar uma linha para cá e para cá, com 3 pontos. É isso que ele está dizendo. Então, nós temos 4, que são os 4 pontos, multiplicado por 3. Logo, eu tenho um total desses pares aí, que são 12, essas combinações. No entanto, a gente vai observar que os segmentos Q e R, Q, é o mesmo segmento. Na geometria, na trigonometria, né, como vocês queiram chamar, eu tenho segmento A e B. Eu posso ler A e B e A. É a mesma coisa. É isso que ele está dizendo. Então, se eu fizer essas combinações, eu estou contabilizando a mais, tá? Então, tem que tirar essas coisas que são repetidas. E como que eu faço isso? Então, essas extremidades de 2, ó, de 2 pontos, nós vamos dividir. Então, aqui 12 dividido por 6, 12, né? Daqui deu 12 partes. Dividido por 2 dá 6. Então, eu tenho 6 segmentos, tá bom? Então, note que o numerador 4 e 3 é igual ao arranjo de 4 em 2 e o denominador é 2, que é o P de 2. Na segunda situação, nós temos Fabiola, Gelson, Hélio, Ivelise, Jacira. Disputam 2 vagas de conselho da escola. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 alunos? Aí a gente tem aqui, ó. Quem são os alunos? Fabiola, Gelson, né? Hélio, por aí vai. Beleza? Então, vamos construir aqui a árvore de possibilidades. Então, nós temos aqui as combinações, tá? Verificamos que as comissões é igual o arranjo de 5 para 2, porque são 5 alunos no total, e eu quero fazer agrupamento de 2 em 2, tá? E aí eu tenho 20 combinações. Sendo que, na ordem que os alunos da comissão são escolhidos, não faz diferença. Então, eu posso escolher o aluno F e depois o G, ou o G e o F, não faz diferença, tá? É a mesma comissão. Então, eu tenho aqui as sequências, eu tenho as comissões, eu tenho as repetições, tá? Das combinações. Portanto, a formação de comissões, de agrupamentos, são conjuntos, não sequências, pois os agrupamentos obtidos diferem entre si os elementos de componentes, natureza, não importando a ordem de posição. Então, para obter aqui o número de comissões, devemos retirar as repetições. Cada comissão gera 2P, né? 2 fatorial. Aqui dá 2. Então, vamos dividir o arranjo de 5 para 2 por 2 fatorial, né? P2. E aí eu tenho um resultado aqui, ó, dá 10.
Então, aqui eu vou ter 10 comissões de 2 alunos, tá bom? Essa mistura aí. Se tiverem alguma dúvida, gente, escrevam no chat ou pode me interromper a qualquer momento, tá? A fala de vocês. Em relação à definição aqui de combinação, ela não difere, ela difere apenas da natureza e não pela ordem de seus elementos, tá? Então, seja um conjunto aqui, ó, é um conjunto de N elementos, a combinação simples de N elementos de E, tomados de P em P, todos subconjuntos de E com P elementos. Então, indicamos aqui, ó, as combinações. A forma na matemática que eu posso escrever a combinação, tá? Eu tenho 3 formas diferentes. E se lê da seguinte forma. Número de combinações simples de N elementos, que está aqui, ó, tomados de P em P. Seguindo o raciocínio aplicado das duas situações anteriores, é possível mostrar que o número de combinações simples de N elementos em grupo de P elementos cada é igual ao número de arranjos de N elementos tomado PP, dividido por P fatorial. Então, nós temos aqui a definição da combinação, né, de como chegar na lei de formação, ou seja, na equação, não, na fórmula, né, da combinação simples. Então, nós temos aqui que N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial, tá? E aí nós temos os casos particulares. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Um conjunto de N elementos admite um único subconjunto com 0 elemento, o conjunto vazio. Em caso também está contemplado na fórmula do número de combinações. Estou dizendo que o N ele pertence aos números naturais, tirando 0. Se o P for igual a 0, então eu tenho a combinação de N e 0. Então, onde eu tenho P, eu vou colocar o 0, olha. O fatorial de 0 aqui é 1, beleza? A gente já viu isso. N menos 0 vai dar N. 1 vezes N fatorial é o próprio N fatorial. N fatorial dividido por N fatorial vai ser igual a 1, tá? O conjunto 0, elemento admite um único subconjunto de 0 de elementos, vai ser o próprio conjunto vazio. Então, vamos ter aqui, ó. Eu estou afirmando que o N é igual a P é igual a 0. O NP é igual a 0. Vamos substituir na fórmula. Eu sei que o fatorial de 0 é 1 por definição. A gente já viu isso. Bem, fatorial aqui vai dar 1. 0 menos 0 vai dar 0. Fatorial de 0 é 1. 1 vezes 1 dá 1. Não é isso? Então, fica 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo. 1 dividido por 1 vai dar 1. Permutação com elementos repetidos. Isso aqui é legal, galera. Olha só. Quantos anagramas tem a palavra fervoroso? Então, para a gente calcular os anagramas, lembra que anagramas são a formação de palavras, que elas têm sentido ou não? Né? Então, vamos distribuir em 9 letras, em 9 posições. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso, são 9 caixinhas, tá? Distribuir inicialmente as letras iguais. Eu tenho a letra O 3 vezes, ó. Então, eu tenho um arranjo de 3 por 9, por que 9? São 9 letras no total, e eu tenho 3 letras repetidas, tá? E aí, a gente viu que a gente tem que tirar o fatorial de P, né? Nesse caso aqui, P é 3. Beleza? Para tirar as repetidas, as posições repetidas. E aí, a gente resolve isso aqui, tá? Eu também observei que eu tenho a letra R. Olha aqui, ó. A letra R se repete 2 vezes, tá? Então, tem que contabilizar ela também. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter... Não vou ter 9 aqui, eu vou ter 6, né? Tem que subtrair, tirando aquelas 3 posições iniciais. Então, eu vou ter 6 de 2. E aí, eu tenho também a divisão por fatorial de 2.
E aí, por último, sobra quantas letras que não são repetidas? Sobram 4. O F, o E, o V e o S, que também tem que ser distribuída. Aí é por mutação de 4, né? Então, olha, o que a gente tem que fazer aqui? Ó? Isso aqui me representa a letra O. Isso aqui me representa a letra R. Isso aqui representa as letras diferentes. Vou multiplicar todo mundo, tá? Resolvo isso aqui, ó, tá aqui. Resolvo isso aqui e resolvo isso aqui. A multiplicação vai ser direta, gente, a gente fazer, tá? Direto. E aí, depois de tudo, se resolve. E a gente acaba achando um resultado, tá? E aí, o que a gente pode concluir, tá? Trocando em miúdos, né? A permutação de elementos, permutação com elementos repetidos. E é o que a gente pode concluir disso tudo, de uma forma geral, tá? Eu vou pegar P de N, né? E aí aqui em cima são as letras repetidas, no caso aqui, alfa, beta, né? Por aí vai. Então, vai ficar N fatorial dividido pelas letras que são repetidas, tá? Isso aqui é o termo geral. É como se fosse a fórmula geral, tá bom? O que a gente poderia fazer aqui? Total são quantas letras? São 9 letras. Então, tá aqui. Quantas letras O são repetidas? São 3. E quantas letras R? 2. E aí eu resolvo. É mais simples, né? Do que fazer isso aqui, depois isso aqui. Tá errado? Não. Mas aí a gente pode fazer uma forma mais reduzida e mais rápida, né? Então, é só vocês lembrarem. Se o assunto for permutação com elementos repetidos, é só pegar a permutação, nesse caso aqui, ver o total de letras, nesse caso aqui, fervoroso é 9 letras, né? Dividido pelas fatoriais que se repete. E aí depois só resolver. Simples assim, tá bom? Dúvida, gente, até agora? Deixa eu ver aqui. Esse anagrama sempre se quebrava? Acho que não estou entendendo. Ó, Gaspar está perguntando aqui, está colocando, na verdade, né? Esse anagrama é sempre que quebravam. Acho que só estou entendendo essa parte agora. Só estou entendendo essa parte agora. Ah, tá. Então, os anagramas, Gaspar, são palavras que são formadas. Elas podem ter sentidos ou não, tá? Mas, de uma certa forma, elas são combinações. Então, dentro desse assunto de análise combinatória, a gente tem o princípio multiplicativo, tá? Ela vai estar presente aí praticamente em todo o processo que a gente viu. A gente tem os arranjos, a gente tem a permutação, que é a fatoração. Nós temos aí os arranjos, nós temos as combinações, tá bom? Vamos para progressões? Deixa eu ver meu tempo aqui. Não vai dar tempo de dar tudo, tá? Tudo que eu tenho que dar hoje. Tudo isso para vocês fazerem o exercício do livro, tá, gente? Lembrando que a gente está usando esse livro aqui, ó. Esse livro da Editora Moderna, tá? De vocês. Esse assunto é referente à página 12, sobre números e operações. A gente já começou a ver alguns assuntos desse livro aqui, tá? A gente já viu aqui funções, a gente já viu conceitos fundamentais da álgebra, a gente já viu também razões e proporções. Proporção, acho que o professor Rodrigo deu para vocês, mas estaria dentro da parte de álgebra. E a gente vai ver alguns outros assuntos relacionados à parte de álgebra, tá? Vamos lá. O Gaspar está dizendo aqui, os anagramas também podem ser feitos com letras fixas, certo? Sim. Por exemplo, o R sempre vai ser a primeira letra? Depende, não posso afirmar isso que o R sempre vai ser a primeira letra, não. Vai depender do enunciado. Vamos supor que o enunciado tem a palavra casa. E ele, no enunciado, ele pede que a letra S seja o início, não varia. Então, você vai fazer permutação com todas as outras letras, tá? A casa tem 4 letras, né?
eu tenho o A repetido, então eu tenho que levar em consideração a isso, né? Então, vai ser uma permutação aí com fatores repetidos, tá? Consegui responder sua pergunta, Gaspar? Beleza, vamos para progressões? Esse assunto é um assunto também grande, tá? Mas, assim, eu vou começar ele hoje, vou terminar na quarta, e na quarta vai ter exercício para vocês fazerem, tá bom? Então, vamos lá. Falar sobre um pouquinho sobre progressões. É um estudo de sequências, um estudo de sequências e muito importante, né, na matemática. Intrigou aí vários matemáticos por décadas. Então, um tipo de sequência numérica que descreve uma característica em relação a numéricas e sequência de números figurados. Os números figurados formam criados pelos Pitágoras, né? Seguidores aí de Pitágoras. Lá no século V a.C., são os números que podem ser representados por uma configuração geométrica de pontos equidistantes. O que é equidistante, gente? A mesma distância, tá? Um ponto daqui é o mesmo ponto daqui, a mesma distância. Equidistante quer dizer isso. Fazer assim, né? A mesma distância assim, é a mesma assim, tá bom? Então, nós temos exemplos aqui, ó. A sequência de números triangulares. Então, no primeiro, eu tenho aqui o número 1, depois essa sequência vai para o número 3, olha, eu aumento duas casinhas aqui, ele forma um triângulo. E aí, daqui, ele continua fazendo um desenho de triângulos. Olha só, se eu acrescentar mais 3 bolinhas aqui, eu tenho novamente um outro triângulo, porém um triângulo maior. Mas de quantas bolinhas no total? De 6. Então, se dobrou de tamanho, né? Ele está aumentando. Se eu pegar e botar 4 bolinhas aqui, olha, que aqui é 4 azuis aqui, eu vou ter o quê? 6 mais 4, 10. Então, isso é uma sequência. A mesma coisa questão da sequência de quadrados. Olha aqui, começa com uma bolinha, né? Se eu botar mais 3 bolinhas em posição diferente, equidistante, né? Que ele fala que são equidistantes, eu tenho 4, o número 4. Se eu completar esse quadrado um pouco maior, mantendo a mesma distância dos pontos, eu tenho um quadrado maior, formado por 9 pontos. E assim sucessivamente. Beleza? Então, observe que as figuras a seguir podem sugerir duas propriedades importantes dos números naturais. Todo número quadrado é a soma dos dois números triangulares consecutivos. Então, eu tenho aqui, ó, ele botou uma reta aqui, eu tenho 16 aqui, né? Então, de um lado tem 6 e do outro lado tem 10 triângulos, né? Aí a gente tem que abstrair um pouquinho, tá? A gente tem que pensar bem forinha da caixinha, tá, gente? Para a gente observar esse tipo de coisa. Então, o quadrado 16 é a soma dos números triangulares 6 e 10. Aqui a gente acaba misturando um pouquinho de geometria, né? Não vou nem falar de trigonometria, mas esse universo aí geométrico, tá? Observe que a gente viu quadrados e triângulos, tá? Se eu traçar uma reta aqui, ó, nesse quadrado aqui, eu vou ter 2 triângulos. A mesma coisa aqui. Então, isso ele está dizendo. Então, a soma de n primeiros números naturais ímpares é igual a n ao quadrado. Aqui são observações que foram feitas. A soma dos 5 primeiros números n ímpares é 25, ou seja, 5 ao quadrado. Ele começa a brincar com os números. Se eu somar uma quantidade de números, sempre vai dar aquele valor, e aquele valor eu posso transformar em outros tipos de números, né? No caso aqui, o 25, eu posso fazer 5 ao quadrado, ou posso fazer também raiz de 5, de 25, que dá 5. Né? Aí eu começo a brincar com isso. Sequências numéricas. Toda sequência pressupõe determinada ordem de seus elementos. Por isso, costumamos representar cada termo da sequência por uma letra, acompanhada por um índice, que informa a posição ou a ordem de um termo de sequência. Assim, podemos representar uma sequência genericamente, da seguinte forma: A1, A2, A3, A4, A5. Vocês lembram de matrizes?
Matriz, a gente também tem uma certa sequência. E nós temos os índices lá também. Era A11. O 11 significava linha em coluna. Tá? Então, aqui, esse A1, A2, por exemplo, o A1 é a posição daquele valor dentro daquela sequência. Tá? Considerando a sequência Fibonacci, quase não saiu, Fibonacci, mostrando na abertura da unidade, né? Nós temos aqui, ó, essa aqui é a sequência. 1, repete 1, depois vai dar 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. Olha que legal. Se a gente distribuir isso aqui, é um triângulo, tá? Então, a primeira posição, o meu A1, vai ser o número 1. É o primeiro termo, ou o termo da primeira ordem. O A2 também vai ser 1, ó. É o segundo termo. O A3 vai ser 2. O A6 vai ser 8. E assim por em diante. Se quisermos indicar qualquer número, qualquer termo, né, cuja posição ou a ordem não seja definida, escrevemos AN, né, quando a gente não sabe o final de alguma coisa, a gente representa letras, né? Aquele valor desconhecido, a gente sabe disso. Então, o AN é o milésimo termo, ou o termo da ordem N, tá? Quanto à quantidade de elementos, há dois tipos de sequência, a finita e a infinita. A finita tem início e tem fim. E a infinita não tem fim. Ela tem início, mas não tem fim. Então, aqui a gente tem exemplos, tá? Aqui é a sequência finita, onde eu sei quem são os elementos A1, A2, A3, né? Aqui. E nós temos a sequência infinita, olha, representada pelo reticências, beleza? Em algumas sequências, analisamos os termos conhecidos. É possível identificá-los a um padrão entre eles. Conhecendo esse padrão, sabemos se ele é válido ou não. Então, determinar aí a sequência padrão. Então, a gente tem a lista de informação. Vamos ver aqui? Vejamos alguns padrões aqui. Então, temos propriedades dos termos, tá? Então, uma sequência. Então, a gente tem aqui as características. Como eu tenho 1 minuto e 40, gente, agora eu já não tenho mais 1 minuto e 40, eu vou interromper até aqui, tá? Então, os termos da sequência aqui, nós temos os termos pares positivos e os pares menores que 10, tá? São coisas distintas. Beleza? Eu vou parar aqui, tá? Nesse slide. Quarta-feira a gente vai dar sequência, tá bom? Aí, quarta-feira eu vou terminar de explicar, e aí eu vou dar um tempinho para vocês fazerem exercícios desse livro, tá bom? Então, galerinha, até quarta-feira que vem, beleza? Colezinho de chá, não tem exercícios, mas não deixam de estar na aula, tá? Um beijo a todos, até quarta. Tchau, gente.